Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, onde eu vou compartilhar mais algumas chaves muito especiais nessa noite. Hoje o tema da live é sobre jejum, um tema importantíssimo, algo no qual eu tenho compartilhado bastante, muitas chaves, muitos ensinamentos no meu grupo da mentoria. Então, para quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Eu vou deixar também essa live salva para que outras pessoas que não puderem acompanhar aqui ao vivo possam estar acompanhando todo o conteúdo que eu vou estar compartilhando aqui nessa noite posteriormente, tá? Então, como de costume, me ajude a compartilhar essa live, enviando para os seus amigos, para os seus conhecidos. Me confirmem se vocês conseguem me escutar normalmente, se a música que eu coloquei de fundo, se ela está muito alta, se está no volume bom. Queria que vocês colocassem aqui no comentário, nos comentários. E eu queria que vocês aguardassem comigo somente 5 minutinhos, tá? Não vou aguardar muito, não, para a gente já iniciar aqui com o conteúdo que eu creio que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações, para que a gente possa ser focado, né, e que você possa também desfrutar do aprendizado de maneira também focada e objetiva, tá? Então, só mais 5 minutinhos e a gente começa, tá bom? Vou só compartilhar aqui o link da live no grupo da minha mentoria. Para quem está assistindo essa live ao vivo, ou então está assistindo posteriormente, eu criei um grupo de mentoria onde eu compartilho chaves e ensinos bíblicos para o seu desenvolvimento e crescimento espiritual. Eu compartilho diariamente, desde que foi criado, dia 22 de novembro do ano passado, que eu tenho compartilhado todos os dias princípios, dicas, chaves, ensinamentos preciosos para o seu desenvolvimento e crescimento espiritual. Então, se você quer desenvolver, se desenvolver, continuar crescendo espiritualmente, você que está assistindo essa live, está assistindo posteriormente, no final aqui da live, então, se você está assistindo a live gravada, né, você no final vai na minha bio, tem um link, você clica no link e já entra automaticamente. Não precisa pagar nada, comprar nada, é totalmente gratuito. Você entra e já no dia seguinte você já começa a receber o conteúdo, tá? Aguardem só mais alguns instantes, daqui a pouco eu vou enviar. Espera aí. Fiz. Comecei foi uma ligação aqui, sem querer. Mas vamos lá. Pronto, vou estar enviando aqui para algumas pessoas o convite para que possam participar aqui. Enquanto isso, me ajudem também compartilhando essa live. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar, vai ministrar os nossos corações, vai nos ensinar acerca desse tema tão importante, né? Que é sobre o jejum. E ao mesmo tempo eu vejo que é um tema importante, mas que ainda é motivo de muitas dúvidas. Então é um tema importante, mas motivo de muitas dúvidas. Então por isso que eu achei importante trazer esse ensino. Deixa eu só ajustar o link aqui. Eu só achei importante trazer esse ensino para os meus seguidores aqui no Instagram. Tenho compartilhado bastante, né, no grupo da mentoria. Inclusive o tema da mentoria de hoje foi sobre jejum. Então um tema que eu creio ser bastante relevante para o nosso crescimento, desenvolvimento espiritual, intimidade com o nosso Senhor. Então por isso a importância aqui, né, da gente aprender um pouco mais e estar compartilhando um pouco daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho vivido para cada um de vocês, tá? Então aguardem só mais alguns instantes, daqui a pouco eu já inicio o conteúdo, tá? Estou só enviando para algumas pessoas aqui. Espera aí. Só mais um instante, pessoal.
Aguardem só mais um instantezinho, tá bom? Estou enviando aqui para algumas pessoas que fazem parte da mentoria, alguns amigos e familiares que eu estou vendo aqui que estão online. Deus, meu coração faz algo. Isso mesmo, conforme minha esposa colocou aí, fiquem até o final, que eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar poderosamente, tá? Pessoal, só mais 4 minutinhos, tá? 4 minutinhos, que é só o tempo de mais algumas pessoas entrarem aqui. E eu já dou início ao conteúdo. Perdão. Alessandra, boa noite, a paz, tudo bem, Alessandra? Um abraço para o César. Bárbara, também de Fortaleza, Deus abençoe sua vida, Bárbara. Aproveita enquanto a gente não inicia, coloca de qual cidade você está acompanhando. Tem alguns conhecidos aqui de Juazeiro, familiares, minha mãe já está online. Mas coloca aqui embaixo de qual cidade você está acompanhando, tá bom? De qual cidade, e se você quiser qual cidade e qual bairro, você coloca aqui, tá? Então, só recapitulando o tema da live de hoje, eu vou falar um pouco sobre jejum, falar das minhas experiências pessoais, vou trazer um pouco da definição bíblica, né, do que é, princípios bíblicos, claro, vou estar trazendo também uma referência dentro da palavra do Senhor. Vou mostrar aqui, assim como eu tentei ensinar de maneira bem resumida na mentoria hoje pela manhã, como você pode iniciar o seu jejum, o que você deve fazer, o que você não deve fazer durante o teu jejum, tá bom? Então aguardem só mais uns instantes. Vale, eu acabei... Perdão. Eu fui colocar aqui um filtro, acabei colocando, foi invertendo a câmera. Mas vamos lá, que vai dar certo. Faz parte. Dois minutinhos a gente já vai começar, tá bom? Vou só aguardar mais algumas pessoas chegarem. E a gente já inicia. Faz em mim, Senhor. Não, você acabou não colocando. Se você puder, coloca aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Só para que eu possa verificar aqui, tá bom? Ó, Dona Lourdes. Dona Lourdes, eu sei que ela está assistindo de Barbalha. Dona Lourdes, talvez se a senhora sair e entrar novamente na live, eu creio que normaliza para a senhora, porque outras pessoas entraram aqui e pelo que me passaram tá tudo ok, o som, tá bom? Ó, a Alessandra está assistindo de Fortaleza, minha mãe assiste aqui de Juazeiro, Dona Lourdes Barbalha, minha esposa aqui em Juazeiro, aqui na nossa casa. Vamos lá, um minutinho a gente já começa, tá? Já vou, inclusive, já trocar a música de fundo aqui. Me confirmem se... Eu coloquei agora uma música de fundo que eu gosto de deixar. Se a música está muito alta, se dá para escutar normalmente a minha voz, coloquem aqui nos comentários, por gentileza. Se dá para escutar a minha voz normalmente, ou se precisa baixar um pouco a música de fundo, então se está tudo ok. Coloca aqui nos comentários para você me ajudar, por gentileza. Que a gente já vai começar, tá? Vamos iniciar fazendo a oração. Logo em seguida, iremos iniciar a nossa live, onde eu vou falar um pouco sobre jejum. É uma disciplina espiritual, né, que a gente já escutou falar de muitas pessoas. Alguns fazem, outros não fazem. Outros sabem como fazer, entendem da chave espiritual, mas não colocam em prática.
e pode ter certeza que você está perdendo muito tempo, na verdade, porque você deixa de crescer, desenvolver espiritualmente, deixa de aguçar o teu sentido espiritual. Vou falar um pouco sobre os benefícios do jejum. Então, por isso que eu vejo a importância, né, da gente aprender um pouco mais sobre essa disciplina, e aquilo que eu sei, um pouco do que eu sei, um pouco das minhas experiências, também vou estar compartilhando aqui através dessa live. Vamos orar? Já são 8h10, acho que a gente já aguardou o suficiente. Mas se você puder me ajudar, você continua clicando aqui no aviãozinho aqui de baixo, envia para os seus conhecidos, familiares, parentes, aqueles que você vai lembrando durante a live que necessita aprender um pouco mais sobre jejum. Então, de repente, alguém que tem dúvidas sobre o jejum, essa live é para essas pessoas que têm dúvida, pessoas que ainda não têm o hábito de fazer jejum, pessoas que sabem da importância, mas ainda não colocam em prática, fazem uma vez ou outra. Então, essa live é justamente para essas pessoas, tá bom? E para você que quer despertar o interesse e entender um pouco mais sobre essa disciplina espiritual, também essa live é para você. Então fica até o final, que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai ministrar bastante ao seu coração, vai lhe ensinar muito, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu entrego o controle dessa live nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eu te convido para que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja aqui comigo, que tudo que eu venha compartilhar, que nada venha de mim, mas que tudo venha direcionado por Ti, Espírito Santo. Eu te peço ainda que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, glorificado, engrandecido, como de costume eu faço esse pedido. Eu oro, meu Senhor, desde já, blindando essa live, eu aplico o sangue de Jesus sobre os equipamentos, sobre esse celular, sobre o notebook, a iluminação, a internet, sobre as vidas de cada uma das pessoas, meu Deus, que estão assistindo essa live, a vida das pessoas que vão assistir essa live posteriormente, que não haja nenhum tipo de atrapalho, meu Senhor, que nenhum levante do inimigo possa prevalecer contra essa live, nem contra as vidas das pessoas que estão assistindo, e que o Senhor ministre aos nossos corações acerca desse tema tão importante que é sobre o jejum. Por isso que venha o Teu reino sobre essa live, meu Senhor, e que se cumpra a Tua vontade. E mais uma vez, Espírito Santo de Deus, me usa como instrumento nas Tuas mãos. É assim que eu oro e pela fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então vamos lá, o tema da live de hoje é sobre jejum. Então você que tem dúvidas, você que já sabe sobre essa ferramenta espiritual, mas não coloca em prática, você que faz, mas faz vez ou outra, então fez 1, 2 vezes no ano e depois não fez mais, essa live é para você. Então para você também que quer despertar o interesse, na verdade, e o aprendizado, porque na verdade para que a gente possa colocar algo em prática, a gente tem que aprender. Quando a gente aprende através da vida de alguém, de algum mentor, de algum líder espiritual, de um pastor, quando a gente aprende uma disciplina espiritual, a gente é despertado através do Espírito Santo para que a gente coloque em prática. Então, como eu sempre tenho ensinado no grupo da minha mentoria, se você fizer parte, por exemplo, de um grupo como esse, e ficar absorvendo as chaves, e somente entrar do lado do teu ouvido e sair pelo outro, não vai servir para nada. Mas o meu desejo, a minha oração constante, sempre antes de eu enviar cada uma das chaves, dos ensinos, que eu tenho compartilhado na minha mentoria, eu sempre oro, Deus, que o Senhor possa fazer aquilo que eu não consigo fazer. Eu peço, Espírito Santo de Deus, toca no coração das pessoas, desperta o interesse nelas, aumenta a fome e a sede do coração dessas pessoas para que o ensino que eu compartilhar, que elas absorvam, que elas entendam, mas que acima de tudo que elas coloquem em prática. Então, só faz sentido, por exemplo, você permanecer num grupo de uma mentoria, então absorver um conhecimento, se você estiver disposto a colocar em prática. Mas é necessário antes você aprender sobre essa disciplina espiritual, por exemplo, que eu vou falar nessa noite sobre o jejum. Primeiro você aprende, através do aprendimento, o Espírito Santo ele vai despertar em você o desejo de colocar em prática, e depois do desejo de colocar em prática, você tem que ter ação, ou seja, você tem que fazer um planejamento, ter foco, objetivo e começar a fazer, deixar de ter desculpas, não posso fazer jejum por isso e aquilo. Eu vou falar de alguns motivos, é claro, tem alguns motivos específicos que você, de repente, você não pode estar fazendo jejum,
como por exemplo uma pessoa que está grávida, uma pessoa até na mentoria, eu não sei se ela está aqui, uma pessoa na mentoria, ela perguntou hoje, eu estou grávida, eu posso fazer algum tipo de jejum? Na mesma hora eu respondi, para quem está grávida eu não recomendo, tá? Para quem está grávida eu não recomendo, eu não sugiro fazer um jejum onde você se abstém de alimentos sólidos. Eu dei uma outra recomendação, eu vou estar falando também aqui durante a live. Então, recapitulando, eu vou estar falando mais especificamente sobre o jejum. Então, em primeiro lugar, qual é a minha experiência com o jejum? Eu creio que para todo mundo, assim como aconteceu para todo mundo, aconteceu também comigo. Eu, na verdade, no início da minha experiência com o jejum, eu tive muita dificuldade. Não foi pouca não, foi muita dificuldade mesmo. Primeiro porque, quando eu não me alimentava, principalmente das minhas 3 principais refeições do dia, ou meu café da manhã, ou almoço ou jantar, quando eu não me alimentava dessas 3 principais refeições, então quando chegava até mesmo a atrasar, por exemplo, se eu tinha o costume de tomar o café da manhã entre 7 e 7 e meia da manhã, se de repente por algum motivo eu atrasasse esse meu café da manhã, eu ficava muito irritado. Eu creio, não sei se de repente já aconteceu com você dessa forma, mas uma das minhas dificuldades foi justamente isso. De que quando bastava eu atrasar uma das minhas 3 principais refeições do dia, eu acabava ficando muito irritado. E eu percebia que para poder eu me tranquilizar, ou seja, para que eu pudesse não mais ficar chateado, irritado, eu tinha que comer, e muitas vezes comia muito, e comia além daquilo que o meu corpo necessitava. Então eu tive essa dificuldade para poder iniciar o jejum justamente por isso, porque como eu tenho recomendado para as pessoas que nunca fizeram e querem fazer o jejum, eu recomendo da seguinte forma: você se abster de uma das 3 principais refeições espirituais, aliás, uma das 3 principais refeições que você tem no dia, para que você possa estar ali desenvolvendo e começando o teu jejum. Então, eu tive muita dificuldade justamente por isso, porque quando eu não me alimentava no horário que era o meu costume de me alimentar, eu ficava muito irritado. Então, eu não tinha, na verdade, nenhum estímulo para poder dar início, porque eu tinha essa grande dificuldade. Porém, depois de aprender um pouco mais, por isso é fundamental você ter o entendimento, ter o conhecimento, absorver, entender como foi que outras pessoas passaram também por esse processo. Então, quando você obtém um entendimento, você vai despertando, na verdade, o Espírito Santo, ele começa a despertar no seu coração o desejo por dar algo a mais para Deus, buscar algo a mais da parte de Deus, nesse caso, através do jejum. Então, eu fui escutando, vez ou outra, algum outro ministro falando sobre a importância do jejum, eu fui escutando algumas pessoas que tiveram experiências com o jejum, e através do aprendizado e através de ouvir experiências e testemunhos de pessoas que fizeram jejuns, e a gente percebe que pelo testemunho de vida essa pessoa realmente ela teve uma mudança de vida em relação na verdade o jejum ele proporciona diversas mudanças em várias áreas das nossas vidas, a começar pela espiritual. Então, se eu começo a desenvolver uma mudança na minha área espiritual, consequentemente, todas as áreas da minha vida, elas vão ser afetadas. Então, quando você obtém um conhecimento, quando você aprende sobre um determinado tema, nesse caso sobre o jejum, quando você observa o testemunho dessas pessoas, homens e mulheres de Deus que obtiveram êxito, seja através de um propósito específico que elas fizeram ao jejuar, ou então somente por jejuarem por buscar mais da presença de Deus. Então o Espírito Santo ele foi despertando esse desejo, o interesse dentro do meu coração. Então eu obtive o conhecimento, o Espírito Santo despertou o desejo em mim, mas o próximo passo foi eu obter um foco. Na verdade, eu tinha que ter um foco, definir um objetivo e, na verdade, começar. Não poderia ficar somente empurrando. Vou começar daqui a tantos dias, vou fazer meu jejum daqui a um mês. Não. Depois que você aprende, depois que o Espírito Santo ele te estimula, depois que o Espírito Santo ele te impulsiona,
você tem que definir um dia e simplesmente fazer e ponto final. E foi assim que eu comecei a fazer. Então, eu obtive o entendimento, eu aprendi o que era o jejum, eu escutei testemunhos de pessoas que fizeram, que na verdade tinham uma vida de jejum. O Espírito Santo assim despertou o interesse dentro de mim, mas quando todos esses passos aconteceram, qual foi o próximo passo? Eu defini um dia para poder começar e de fato começar. Então essa foi a minha experiência. Eu comecei aos poucos. Então eu comecei a fazer como geralmente eu costumo recomendar. Eu comecei cortando uma das 3 principais refeições do dia. No meu caso, eu comecei cortando o café da manhã. Então, por exemplo, quando eu separava um dia para fazer um jejum, eu não tomava o meu café da manhã, ou seja, eu não ingeria alimentos sólidos, porém, durante esse período da manhã, em que eu não ingeria alimentos sólidos, eu ingeria lípidos. Então, por exemplo, eu bebia muita água, como eu bebo aqui, bebia bastante água, mas bebia também café e suco. Então, como é que eu recomendo para as pessoas a minha experiência? E eu vejo que foi um passo, na verdade, eu fui dando um passo atrás do outro, fui crescendo gradativamente, né, dentro dessa experiência, e eu vi que trouxe resultado para mim, então por isso que eu recomendo dessa forma. Então, como foi que eu comecei? Escolhi defini um dia específico, então defini como objetivo, como uma meta a seguir, e eu começando com apenas um dia da semana. Então, eu me abstive do meu café da manhã, ou seja, aquele que eu costumava comer pela manhã, geralmente um café com leite, um pão, uma tapioca, então um cuscuz. Eu não comia nada de alimentos sólidos, porém eu ingeria lípidos. Então essa é a forma que eu comecei para que depois eu pudesse fazer por períodos mais longos. Eu comecei fazendo apenas uma vez por semana, mas depois, através dessa prática, por exemplo, quando eu comecei a fazer períodos de jejuns mais longos, como por exemplo, eu fiz vários períodos de 40 dias. Porém, desses períodos de 40 dias, eu me abstinha apenas do meu café da manhã. Então, por exemplo, a minha primeira alimentação normal do dia, ela só era a partir de meio-dia. Então, por exemplo, como eu estava começando, eu fazia dessa forma. Durante toda a manhã eu não comia nada, mas bebia bastante água, bebia café, podia tomar suco, mas quando era a partir de meio-dia, aí sim, eu voltava a me alimentar normalmente. O que é que acontecia no outro dia? Eu, mais uma vez, café da manhã, não comia nada de alimentos sólidos, mas aí bebia água, café, suco, mas a partir de meio-dia, então eu voltava a me alimentar normalmente. Assim eu fazia pelo período, por exemplo, de 40 dias. Sendo que quando, na verdade, aí eu fui passando para outro nível. Mas como foi que eu passei para um outro nível? Mais uma vez, aprendendo com pessoas que têm experiência. Então, quando você adquire o conhecimento, o Espírito Santo vai despertando ainda mais o interesse de uma prática que você já estava colocando, estava dando um passo ali curto de cada vez, mas o Espírito Santo estava te impulsionando para dar um passo mais largo, um passo maior, e assim aconteceu. Então, eu só sei que de alguns anos para cá, eu tanto aprendi como li muitos livros que estimulavam a prática do jejum. E o que foi que aconteceu? O Espírito Santo ele despertou dentro de mim o desejo, o interesse de buscar níveis mais elevados de jejum. E assim eu fui começando a fazer, na verdade, aos poucos. Então, não fui já fazendo, aumentei o meu nível, já fazendo, por exemplo, 7 dias somente na água. Não fiz isso e não recomendo ninguém fazer dessa forma. Então, se de repente você que vai iniciar ainda a prática do jejum e já vai fazer, já vou fazer igual você, 40 dias. Não comece assim. Comece fazendo apenas, vou dar a mesma recomendação que eu dei na mentoria pela manhã. Comece fazendo apenas uma vez por semana. Faça uma vez por semana e você, no caso, define qual das 3 principais refeições que você vai se abster.
A que eu fiz, eu me abstive do meu café da manhã e eu só voltava a me alimentar normalmente a partir do horário de almoço. Então comece fazendo apenas uma vez por semana. Assim como eu fiz, você vai aumentando gradativamente. Você vai lendo livros sobre jejum, você vai buscando. Hoje, se você buscar, por exemplo, no YouTube, você encontra uma infinidade de estudos, ministrações que falam sobre a importância do jejum. Então, quanto mais você aprende, mais você adquire conhecimento. E quanto mais você adquire conhecimento, mais o Espírito Santo ele desperta o interesse dentro de você. O Espírito Santo despertou o interesse dentro de você. O que é que você vai fazer? Definir uma meta, definir um objetivo. Quando você vai fazer, qual período você vai fazer, o propósito que você vai estar fazendo, por qual propósito você vai estar fazendo ali o jejum, o horário que você vai iniciar, o horário que você vai encerrar. Porque você deixar meio que aberto, eu vou fazer um jejum, mas não define o dia, não define o formato, não define qual o propósito. Na verdade, você vai estar fazendo apenas meio que um regime. Você pode até estar fazendo um tipo de jejum que eu já fiz, o jejum intermitente, por exemplo. Você não definiu nada em relação ao teu desenvolvimento e crescimento espiritual, mas se o propósito do jejum espiritual é justamente te fazer crescer espiritualmente, se você não tem um objetivo, se você não define um período, se você não define um propósito, se você não se abstém de determinadas práticas, que eu vou falar um pouco mais à frente, durante o jejum não vai adiantar o jejum. Você, mais uma vez, você vai estar fazendo uma dieta. Então defina um propósito específico, um período específico. Eu vou fazer, por exemplo, de um dia, mas defina, eu vou fazer na quarta-feira, eu vou me abster, por exemplo, do café da manhã, enquanto eu não estiver me alimentando normalmente, vou ingerir, por exemplo, apenas água. Pronto, defini o que é que eu vou poder ingerir enquanto eu estiver em jejum, vou definir o horário que eu vou voltar a me alimentar normalmente, e vou definir qual o propósito. Por qual propósito eu vou estar fazendo o jejum? Então, assim, é importante você ter uma meta, ter um propósito, um objetivo e fazer as coisas de maneira organizada. Com Deus, nós temos que ter, na verdade, agir dessa forma. Se, por exemplo, se no meu ambiente de trabalho eu tenho que ser organizado, por que com Deus eu vou fazer as coisas de qualquer forma? Sem definir um plano, um objetivo, uma meta, ter um propósito? Não. Com Deus, as coisas têm que ser organizadas, tá? Então, o que é jejum? Jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos sólidos com um ou mais propósitos espirituais. E um fato importante, o jejum, ele não muda Deus. Qual o propósito? Na verdade, um dos efeitos do jejum é justamente o que é que o jejum faz? Ele nos muda, ele serve para me mudar, para mudar você. O jejum ele não vai mudar Deus. Então o jejum, só relendo aqui a definição, é a abstinência total ou parcial de alimentos sólidos e pode envolver também, em alguns casos, se de repente você estiver num nível mais avançado, já pratica jejuns com mais regularidade, pode envolver também o jejum total, não somente de alimentos sólidos, mas também de alimentos líquidos, como por exemplo o jejum que você acompanha do livro de Esther. O jejum que você vê ali no livro de Esther foi proposto um jejum total. Então, durante 3 dias, o que foi que os judeus fizeram? O que foi que os judeus fizeram? Eles não ingeriram nada de alimento, ou seja, não ingeriram alimentos sólidos, e durante 3 dias também não beberam nada. Então foi um jejum total. Mas, só recapitulando, se você vai iniciar ainda a tua prática de jejum, não inicie de forma tão drástica assim. Eu nunca fiz na minha vida, eu vou fazer esse Esther de 3 dias. Não faça isso, eu não sugiro você fazer isso, tá bom? Então estou transmitindo aqui essa live, falando um pouco das minhas experiências pessoais, aquilo que eu também tenho absorvido através de estudos, leitura não somente da Bíblia, mas também de livros que falam especificamente sobre o jejum. Estou transmitindo aqui esse conhecimento para que você não faça de maneira descontrolada, ou então que você não faça sem a direção do Espírito Santo, tá bom? Então você está entendendo aqui a definição, estou compartilhando aqui um pouco da minha experiência pessoal. Falei que eu não iniciei de uma maneira muito drástica, com um período muito longo. Para quem está iniciando, eu recomendo que você inicie aos poucos, com períodos curtos,
apenas fazendo uma vez por semana, para que aí sim você vai aumentando a tua regularidade. Quando você aumenta a tua regularidade, você vai aumentando também teu período, e a cada vez que você vai estar fazendo, você vai preparando o teu corpo e vai se acostumando. E aí sim você pode chegar a um determinado dia onde você vai estar fazendo períodos mais longos, como por exemplo esse exemplo que eu falei agora há pouco de Esther, que foi um jejum total de 3 dias. Por 3 dias a gente vê, de acordo com o livro de Esther, que os judeus nem comeram, nem beberam nada, tá bom? Então, o jejum é abstinência total ou parcial de alimentos sólidos, mas em alguns casos pode ser também abstinência total, tanto de alimentos sólidos como também de líquidos. Então, qual o principal estímulo para jejuar? Então, o principal estímulo está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, que diz assim, ó, Mateus, capítulo 6, versos 16 a 18. Se de repente alguém te perguntar qual é o principal estímulo que você tem para poder jejuar, aí você pode citar, por exemplo, essa passagem, tem várias. Mas vamos lá, só com essa já vai servir como estímulo para que você possa jejuar, estímulo para que outras pessoas, você possa também estimular outras pessoas a aderirem a essa prática espiritual. Mateus 6, versos 16 a 18 diz assim. São palavras de Jesus, tá? Olha o que é que Jesus diz. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Vocês prestaram atenção que em 2 versículos, aliás, em 3, versos 16, 17 e 18, a gente vê aqui que Jesus, enquanto ele fala isso, ele diz o seguinte: quando jejuarem, ele fala por 2 vezes nessa passagem aqui que eu li. Quando jejuarem, não mostram aparência triste. Aí ele fala de novo: no entanto, quando você jejuar, unge a cabeça e lave o rosto. O que é que ele quis dizer quando ele disse dessa forma, quando você jejuar? Quando ele usa essa palavra quando, é claro que ele tinha uma expectativa para que no momento certo os seus discípulos pudessem fazer um jejum. Assim como, por exemplo, imagina que eu sou um supervisor de vendas e eu estou falando para a minha equipe de vendas, quando vocês estiverem atendendo o cliente e forem fechar uma venda, vocês têm que fazer dessa forma ao venderem na maquineta, quando for passar, por exemplo, no cartão. Ou seja, se eu dou essa instrução para a minha equipe de vendas, quando eu digo assim, quando vocês forem fazer essa venda, quando vocês forem fazer uma venda no cartão, o que é que indiretamente eu estou dizendo para a minha equipe de vendas? Eu estou dizendo da seguinte forma: eu espero que vocês façam isso. Quando chegar o momento certo, quando você estiver atendendo o cliente, e quando você for fazer a venda, a minha expectativa é que você faça da forma que eu estou ensinando. Jesus está dizendo da mesma forma. Quando você jejuar, e aqui ele diz por 2 vezes. Então, quer estímulo melhor e maior do que esse? Não tem. Na verdade, não tem. É uma expectativa do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus 6, 16 a 18, ele diz por 2 vezes, quando você jejuar. Então, é algo que deve ser feito principalmente pela direção do Espírito Santo. Eu estou trazendo aqui, mais uma vez, experiências pessoais, algumas chaves e ensinos que eu aprendi não somente na Bíblia, mas também lendo livros específicos sobre o jejum. Mas quando é que você deve fazer um jejum? Principalmente sobre a direção do Espírito Santo. É por isso que, mais uma vez, você adquire o conhecimento, você escuta testemunho de pessoas que aderiram à prática do jejum. O Espírito Santo, ele te desperta, e quando o Espírito Santo te desperta, mais uma vez, ele vai te levar à prática, mas para te levar à prática, ele vai te instruir a melhor forma de fazer. Então, se é o próprio Espírito Santo que está instruindo
instruindo para você a melhor forma de fazer, o período que você vai fazer e o tipo de jejum que você vai escolher fazer, é claro que é por isso que eu falei, como eu falei agora há pouco, é por isso que você tem que ter um propósito, um período específico e definir o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Se você vai fazer um jejum parcial, por exemplo, quais alimentos, quais líquidos você vai estar ingerindo. Tem algumas pessoas que quando fazem jejum, por exemplo, de alimentos sólidos, bebem apenas água. Eu costumo fazer, por exemplo, quando eu faço jejuns, quando eu me abstenho de alimentos sólidos, eu faço a ingestão de diversos tipos de líquido, não somente de água, eu tomo café, tomo suco e tudo mais, mas não tem uma regra específica. Mais uma vez, é o Espírito Santo quem vai te direcionar. E através de como você está aprendendo aqui a como fazer, aí você define, de preferência você pode fazer uma anotação, eu vou fazer, por exemplo, na quarta-feira vai ser dessa forma, eu vou me abster de tais alimentos e durante esse período eu vou estar apenas bebendo, por exemplo, água e café, sem açúcar, por exemplo. Tem algumas pessoas que fazem dessa forma. Então, assim, você aprende como fazer, mas você deve fazer principalmente sobre a direção do Espírito Santo. Então aqui, até então, só revisando o que é que eu já passei aqui. Algumas das minhas experiências pessoais, já falei aqui a definição de jejum, já falei aqui também um estímulo, qual o estímulo que você tem para poder jejuar, citei o exemplo daqui de Jesus, em Mateus capítulo 6, versos 16 a 18, e falei aqui também quando que você deve fazer, que é justamente sobre a direção do Espírito Santo. Então quero compartilhar também aqui agora quais são os efeitos do jejum, o que é que o jejum ele causa nas nossas vidas. São vários, mas dentre os principais efeitos do jejum está o de ter maior sensibilidade à voz de Deus, ter fortalecimento espiritual, renovação e avivamento, e livramento e resposta de Deus. Quando eu digo aqui maior sensibilidade à voz de Deus, é algo que é um fato. Quem tem uma vida jejuada, ou seja, quem tem uma prática, quem vive na prática constante do jejum, automaticamente, vamos assim dizer, a tua sensibilidade espiritual ela fica mais aguçada. Não tem como não ficar. Não tem como não ficar. Então, quando você faz jejuns regularmente, né? Não é aquela história de fazer, por exemplo, 1, 2, 3 jejuns no ano, não. E isso não é uma vida jejuada. Você pode ter feito alguns jejuns, mas ter uma vida jejuada é quando você adquire a prática do jejum regularmente. Assim como nós temos que ter uma vida regular de oração, nós temos que ter também a vida regular de jejum. E o que é que acontece quando eu associo, por exemplo, a minha vida de oração ao jejum? Então, aumenta a minha sensibilidade espiritual, ou seja, aumenta a minha sensibilidade às direções do Espírito Santo. Então, eu fico muito sensível ao Espírito Santo. Eu me lembro até compartilhando a experiência que eu lembrei aqui. Quando eu comecei a fazer mais jejuns, eu me lembro que eu estava trabalhando numa empresa lá em Fortaleza, e era no horário de almoço. Eu me lembro que eu estava numa determinada sala ali almoçando e percebi que os meus colegas de trabalho, que até então eram três rapazes, estavam almoçando juntos também, mas sendo que em outro local, em outra sala. E eu olhei para lá, olhei para a sala, que é uma sala de vidros, não, vou para lá para poder ficar junto ali, conversar com o pessoal. E eu já estava seguindo essa vida de jejum, né, bem mais constante. Eu sei que quando eu entrei na sala, e assim que eu sentei, quando eu comecei a comer, e por 1 minuto só, eu comecei a escutar a conversa que o pessoal estava tendo ali no momento do almoço. Era uma conversa tão imoral, não tenho nem outra palavra para falar. Era uma conversa tão imoral, o pessoal estava falando uns palavrões tão feios, mas tão feios, que eu senti, eu não posso dizer que eu escutei, mas eu senti dentro de mim. Imagina só, por exemplo, eu sou pai, imagina que eu estou dando um puxão de orelha em nenhum dos meus filhos. Só não faça isso. Mas eu senti dentro de mim a seguinte ordenança: saia daí.
Foi só isso que eu escutei. Na mesma hora me veio um temor tão grande, mas tão grande, que eu não falei nada. Eu sentei, eu comi, eu escutei aquela voz, saia daí. E assim que eu escutei a voz, na mesma hora, eu não falei nada para os meus colegas. Eu somente peguei minha marmita, comecei a sair. Eu me lembro até que eles começaram a pedir desculpa. Não, Jefferson, desculpa. A gente não vai estar mais conversando isso não, mas não tem história. Eu preferi obedecer à direção que na mesma hora eu percebi, que foi o Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo, ele fala de maneira suave, mas eu percebi naquela hora que ele falou de uma maneira mais incisiva, mas eu percebi que justamente que era ele falando comigo, para que eu não tivesse ali em meio àquela conversa cheia de palavrão, cheia de moralidade. Então, assim, eu só estou citando um exemplo, mas pode acontecer muitas e muitas situações. Então, quando você tem maior sensibilidade à voz do Espírito Santo, por estar numa vida de oração e uma vida de jejuns constantes, o próprio Espírito Santo ele vai te dar direções, orientações acerca do que fazer e o que não fazer, como agir, como reagir a muitas e muitas situações no teu dia a dia. Não somente em relação à tua área espiritual, mas, por exemplo, como eu citei esse exemplo agora há pouco, foi numa área profissional, foi dentro do meu trabalho. Então o Espírito Santo, por você ter a tua sensibilidade espiritual aguçada, enquanto você tem uma vida de jejum, ele vai te dar essas direções. O que fazer, o que não fazer, como agir, como reagir a muitas e muitas situações. Então ele te fortalece espiritualmente. Então uma pessoa que tem uma vida jejuada, vou usar aqui esse termo, ou seja, uma pessoa que tem uma vida de jejuns constantes, ela percebe que ela cresce e se fortalece espiritualmente. Depois que eu comecei a ter essa vida de jejuns constantes, eu percebi que eu dei um salto espiritual, assim, o salto que eu dei na minha vida espiritual foi enorme, Você se sente fortalecido espiritual. Não tem como não se sentir fortalecido. Assim como não tem como você não ter uma maior sensibilidade espiritual, não tem, quando você adquire a prática dos jejuns constantes, não tem como você não se sentir mais fortalecido. É como se você estivesse pronto constantemente a enfrentar qualquer batalha. Principalmente batalhas espirituais, mas você se sente pronto a enfrentar, na verdade, qualquer situação. Porque você é forte espiritualmente, e por você ser forte espiritualmente, você percebe que você age de maneira diferente, você pondera melhor as suas palavras, você se porta de uma maneira diferente, você pensa de maneira diferente, você age e reage de maneira diferente, consequentemente você está demonstrando que você é fortalecido espiritualmente, através da prática do jejum. Outro efeito do jejum, você percebe que você se renova e você se mantém você na verdade mantém uma vida avivada. Então, um dos porquês de hoje, eu posso dizer para cada uma das pessoas que me seguem aqui, as pessoas que são próximas de mim, eu bato no peito e digo, hoje eu tenho uma vida avivada. E um dos porquês de hoje eu ter uma vida avivada é justamente porque eu tenho uma vida de jejuns constantes. Jejuns constantes. Então, se você quer passar por uma renovação espiritual e ter uma vida avivada, faça jejuns constantes. E eu duvido você não perceber que você vai ter maior sensibilidade espiritual, ou seja, sensibilidade à voz do Espírito Santo. Eu duvido você não se sentir fortalecido espiritualmente falando. E eu duvido você não obter um renovo espiritual e não perceber que você agora, por ter uma vida jejuada, você vai perceber que você vai ser uma pessoa completamente avivada. Eu vou dizer que é exclusivamente por conta do jejum? Não. Mas o jejum ele vai te levar a ter outras práticas espirituais. Então, se ele aumenta a tua sensibilidade espiritual, a tua sensibilidade às direções do Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo vai te direcionar a fazer? Coisas que te aproximam de Deus ou coisas que te distanciam de Deus? É claro que ele vai te aproximar para coisas que te aproximam, ele vai te levar para coisas que te aproximam de Deus. Então, se eu tenho maior sensibilidade espiritual,
eu tenho o maior desejo de ler a Bíblia, eu tenho o maior desejo de escutar louvores, eu tenho o maior desejo de ler livros cristãos, eu tenho o maior desejo de escutar pregações, tenho o maior desejo de ir para a igreja, tenho o maior desejo de jejuar, de continuar jejuando, tenho o maior desejo de orar, tenho o maior desejo de ajudar o próximo, porque eu não sei se você já se atentou que tem 3 coisas que Deus diz, aliás, que Jesus nos ensina a fazermos em secreto, e Ele mesmo diz que o nosso Pai que vem em secreto, Ele vai nos recompensar. Você sabe quais são essas 3 coisas? Que Jesus diz que se nós fizermos em secreto, o nosso Pai que vem em secreto, Ele vai nos recompensar? Sabe quais são essas 3 coisas? Alguém diz aqui, alguém sabe? Coloca aqui nos comentários. Quais são as 3 coisas que Jesus diz que ao fazermos em secreto, o nosso Pai que vem em secreto vai nos recompensar? Coloca aqui nos comentários se alguém sabe, só enquanto eu bebo uma água. Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas, Fran entrou agora, Deus abençoe Fran, que tem algumas pessoas que estão colocando algumas perguntas. O espaço para perguntas eu vou abrir no final, mas para quem já deixou alguma pergunta, eu vou responder só no finalzinho aqui da live, tá bom? Então se você tiver dúvidas, já prepara aí tua pergunta, que no final eu vou abrir um espaço de perguntas e respostas. Você pergunta e eu dou aqui a resposta. Raquel colocar aqui, servir, jejuar e orar. Tá mais para ajudar. Tá mais para ajudar, Raquel, do que servir. Mas Jesus fala de 3 práticas espirituais que se nós fizermos em secreto, o nosso Pai que vem em secreto, Ele vai nos recompensar. Quais são essas práticas? A oração. Ele diz, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, que teu pai, e ora em secreto, que teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Ele fala das esmolas. É por isso que quando eu der a minha esmola, por exemplo, ele dá o seguinte exemplo. Se eu dou com a minha mão direita, a minha mão esquerda não pode saber o que a minha mão direita está dizendo. Eu não posso estar tocando trombeta, espalhando para os 4 cantos do mundo, dizendo, olha como eu sou uma pessoa boa, olha como eu sou uma pessoa que abençoa o próximo. Nossa, como eu sou espiritual, eu sou uma pessoa muito boa, eu ajudo bastante o próximo. Então, se você ajuda o próximo, glória a Deus, entrega para o Senhor, mas não precisa ficar postando nas redes sociais o quanto você é bom, o quanto você ajuda o próximo. Não, faça em secreto e teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. E a outra prática é justamente o jejum. Então, oração, ajudar os próximos, né, como Raquel colocou, justamente dar esmolas, e jejuar. Então, quando você faz essas 3 práticas em secreto, o teu Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Então, mas para você fazer o jejum, não necessariamente você precisa guardar em segredo. Você pode, assim como eu estou fazendo aqui, ter uma vida jejuada, e se de repente alguém perguntar para você como jejuar, ou então porque às vezes acontece, você está em jejum e alguém chega e oferece, por exemplo, um prato de comida. Aí você pode sim explicar, não, eu agradeço, mas no momento eu estou num propósito, no momento eu não estou ingerindo nenhum alimento sólido, mas eu agradeço, tá? Então, com jeito, você, mais uma vez, quando você tem uma vida jejuada, o Espírito Santo ele te instrui a você ponderar as tuas palavras, até o tom de voz ele fica mais equilibrado. Então, por isso a importância, você ter uma vida jejuada, porque ajuda em muitas situações. E qual outro benefício, qual outro efeito de jejum que eu quero compartilhar aqui? Livramento e resposta de Deus. Por que eu coloquei livramento e resposta de Deus? Livramento, eu vou citar mais uma vez o exemplo de Esther. Então, o povo ali estava a ponto de ser exterminado, mas pelo fato, principalmente do jejum, eles fizeram um jejum total de 3 dias. Por 3 dias eles não comeram nem beberam nada, mas por conta de um jejum de 3 dias, Deus deu um livramento sobrenatural. Então, se você quer acompanhar, não vou me estender nem ler a passagem aqui de Esther, mas leia o livro de Esther, que você vai ver o livramento sobrenatural que aconteceu ali por conta, claro que teve outros motivos, outras estratégias ali que a própria Rainha Estela utilizou, mas pode ter certeza que o principal fator para que Deus pudesse conceder o livramento foi a questão do jejum.
E outro efeito de jejum que eu quero compartilhar aqui, resposta de Deus. Então, se você está buscando uma resposta da parte do Senhor, qual é essa resposta da parte do Senhor? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Você teve um sonho. Então, por exemplo, Raquel está aqui online. Busca a direção de Deus e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te direcionar. Ele vai te trazer essa resposta. Ou então, por exemplo, você recebeu uma proposta de emprego, mas para mudar para outra cidade. E você até então não sabe o que fazer. Quer obter uma resposta de Deus? Jejua. Jejua. Não só começa a pesquisar, não sai logo pesquisando sobre a cidade na internet. Não que você não possa fazer isso. Pesquise e tudo mais, ou então você pondera ali se de repente essa proposta de emprego que você recebeu está de acordo com aquilo que você almeja para o teu futuro profissional, mas principalmente busque respostas da parte de Deus. E como você pode obter essa resposta da parte de Deus, além da oração? Faça um jejum. Faça o jejum. Então são vários benefícios. Então já passei aqui o que é o jejum. Passei aqui estímulo para você iniciar a tua vida de jejum, para ter uma vida jejuada, que foi uma orientação do próprio Jesus. Falei que ele deve ser feito principalmente por orientação do Espírito Santo. Compartilhei agora aqui alguns efeitos do jejum, que são maior sensibilidade à voz do Espírito Santo, fortalecimento espiritual, renovação e avivamento, claro, no âmbito espiritual, e livramento e resposta da parte de Deus. Então são vários os benefícios que você obtém ao adquirir a prática do jejum. Além do que, eu pesquisei aqui na internet, também para poder ajudar no entendimento, quais são os benefícios físicos da prática do jejum. Parece que tem vários, muitos. Mas eu pesquisei aqui e quero compartilhar somente alguns benefícios físicos da prática do jejum. Ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico, ele melhora a disposição e a agilidade mental, isso eu tenho percebido. Ele previne o envelhecimento precoce, ele estimula a queima de gordura corporal, ajudando a promover o emagrecimento. Desses benefícios aqui físicos, sem contar os benefícios espirituais, que eu já percebi vários na minha vida. Vários. Fora os benefícios espirituais, eu já percebi aqui, que principalmente nesse último que eu fiz, que eu estou encerrando, aliás, encerrei ontem, foi ontem, um período de 40 dias, e eu percebi 2 desses benefícios físicos. Eu percebi aqui que, como é que eu estava fazendo no jejum, até compartilhando como foi que eu fiz. Por 40 dias, eu estava me alimentando apenas uma vez ao dia. Então, por 40 dias, eu fiz um jejum recentemente, encerrei ontem, um jejum de 40 dias, onde eu também eu tomava outros líquidos, como café com leite e suco, mas não me alimentava mais de nada. Mas o que foi que eu fiz durante esse período de 40 dias? Nos últimos 7 dias, eu fiz alguns dias, eu abri 2 exceções por conta agora do final de ano, onde teve a confraternização ali com a nossa família e tudo mais, aquele churrasco. Glória a Deus pelo churrasco. E por 2 dias eu voltei a me alimentar ingerindo, aliás, por 2 dias eu me alimentei normalmente por apenas uma refeição, por apenas um período do dia. Mas o que foi que eu fiz? Por 40 dias eu estava me alimentando apenas uma vez ao dia. Nos últimos 7 dias, eu estava me alimentando apenas de líquidos. Então, eu cortei completamente nos últimos 7 dias qualquer tipo de alimento sólido. Mas durante esses últimos 7 dias, em 2 desses dias, eu me alimentei normalmente em apenas um período desse dia. Então, por exemplo, no dia do Ano Novo, na virada, eu me alimentei no período da noite. E no outro dia, no dia 1º, eu me alimentei no período, acho que foi da tardezinha, mas durante todo o restante do dia, eu ingeri apenas líquidos. E o que foi que eu percebi durante esses 40 dias? Melhor disposição e agilidade mental, ou seja, o meu trabalho envolve muito a mente, não é um trabalho físico. O meu trabalho, para quem não sabe, eu sou designer e trabalho com marketing. O meu trabalho, vamos dizer assim, ele cansa muito a mente,
mas eu percebi que mesmo durante todo esse período de jejum prolongado, eu não percebi nenhum tipo de cansaço mental, muito pelo contrário, eu estava mais disposto. Eu trabalhava normalmente, durante todo esse período, acordava cedo, dormia cedo, então por isso que você tem essa noção de um cuidado maior e melhor com o corpo. Então eu percebi sim, não somente melhoria na minha disposição, como também a agilidade mental. E a outra coisa que eu percebi foi a questão da melhoria em relação ao meu corpo. Eu percebi que eu perdi alguns quilos. Eu não cheguei a me pesar, mas eu emagreci. Eu estimo que eu perdi entre 4 a 5 quilos durante esse período de jejum. Tanto é que algumas roupas minhas, eu estou, por exemplo, calça, agora eu tenho que usar com cinto, alguns shorts meus, por exemplo, e camisas, eu tenho percebido que ficaram realmente mais folgadas. Estou falando isso não é para minha glória não, tá? Estou só dando o exemplo de um benefício físico, além dos espirituais. O meu foco aqui são benefícios espirituais, mas estou só também ajudando aqui, também compartilhando que tem também alguns benefícios físicos ao você adquirir a prática do jejum. Então eu percebi isso. Então se você de repente quer, por exemplo, além de se desenvolver e crescer espiritualmente, e no meu caso, por exemplo, você percebe que você está um pouco acima do peso e quer melhorar, quer baixar um pouco o teu peso, o jejum ele é essencial, ajuda demais. E não vai atrapalhar, você vai ficar indisposto, não. Claro que você vai dando um passo de cada vez. Só recapitulando o que eu tenho falado desde o início. Não já vai começando com 40 dias, não. Começa fazendo uma vez por semana, vai começando aos poucos. Mas depois, quando você adquirir a prática, por exemplo, fiz 40 dias me alimentando apenas uma vez ao dia. E um detalhe, eu me alimentava uma vez ao dia, mas também não era comendo igual um doido varrido, não. Também não é assim, tá? Não é assim. Eu me alimentava bem, sim, mas não saía comendo tudo, não juntava, por exemplo, o café, almoço e a janta e comia pela manhã. Não é assim, não é assim. Até se você agir dessa forma, você, ao invés de você estar demonstrando um controle em relação à tua alimentação, muito pelo contrário, você está demonstrando um descontrole, tá? Então não vá fazer dessa forma. Então se você, por exemplo, chega a esse nível de se alimentar, por exemplo, você vai fazer, imagine que uma determinada pessoa está fazendo por 7 dias o seu jejum. E durante os 7 dias, ela estipulou que ela vai se alimentar apenas uma vez ao dia. Por exemplo, ela vai tomar apenas o café da manhã. Não vá separar, por exemplo, o seu café da manhã e, por exemplo, comer 15 pães e comer um prato de baião de dois, uma tora de carne e depois uma jarra de suco. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Você vai se sentir mal. Você vai se sentir mal e não vai aguentar fazer o jejum. Pelo contrário. Faça uma boa alimentação. Se você, por exemplo, fizer nesse formato, faça uma boa alimentação. E durante o restante do dia, por exemplo, assim como eu fiz, beba bastante água e pode ingerir, por exemplo, líquidos. Então, por isso a importância de você definir um objetivo, um propósito, ter uma meta a seguir, uma meta clara, para que você possa fazer tudo bem direitinho, de maneira organizada. Então vamos lá. Já para daqui a pouco finalizar e abrir aqui para perguntas e respostas, como é que você vai fazer? Nunca fiz na minha vida e quero começar a fazer. Eu vou ensinar aqui como geralmente eu repasso para quem já me perguntou e para quem de repente já fez há muito tempo, mas de repente quer renovar a prática. O que é que eu recomendo? Nunca fiz jejum, então já fiz e quero voltar a fazer, quero voltar até essa prática. Escolha uma das 3 principais refeições do dia, ou café, ou almoço, ou jantar. Defina um dia na semana e você vai se abster de uma dessas 3 principais refeições. Por exemplo, o que é que eu, no seu lugar, que você está aqui assistindo, está aprendendo um pouco sobre jejum, eu creio que o Espírito Santo está começando a despertar esse interesse no teu coração para que você possa adquirir essa prática. Eu já trouxe conhecimento, já compartilhei meu testemunho pessoal, já mostrei um estímulo dentro da palavra de Deus, mostrei benefícios espirituais, benefícios físicos. Então, mais uma vez, a minha oração é para que o Espírito Santo desperte isso dentro de você para que você possa começar a fazer. Por exemplo, Lara começou aqui, colocou aqui que nunca fez. Então, por exemplo, vamos lá, uma pessoa que nunca fez. O que é que eu, no seu lugar, faria?
Então você está adquirindo conhecimento e o Espírito Santo está despertando isso dentro de você. O que é que eu no seu lugar faria? Eu definiria em primeiro lugar o dia. Por exemplo, hoje é sábado, eu definiria o dia. Pronto, eu vou fazer o meu primeiro jejum da minha vida, eu vou fazer na segunda-feira. Segunda-feira eu vou fazer o meu primeiro jejum. O que é que eu faria? Eu escolheria o café da manhã, ou seja, eu ia me abster do café da manhã e a minha primeira alimentação normal do dia seria o almoço. Então o que é que eu faria? Definiria o dia, definir segunda-feira, vou definir também o que é que eu vou me abster. No caso do exemplo que eu estou dando aqui, eu no seu lugar, eu iria me abster do café da manhã, então, por exemplo, não iria comer nada durante o café da manhã, mas durante o período da manhã eu iria ingerir líquidos, ou seja, eu iria beber água e, por exemplo, tomar café. Tomar um cafezinho ali no trabalho e, de repente, tomar um suco. Eu iniciaria dessa forma. Então, você faz uma vez por semana e inicia a prática fazendo isso a cada semana. Então, se você começa fazendo isso uma vez por semana, por exemplo, daqui a um mês, aí você já está na prática fazendo uma vez por semana. Se você fizer uma vez por semana, durante o período de um mês, você já fez 4 dias de jejum. Então, para quem nunca fez, já é um bom começo. Já fez 4 dias de jejuns, se abstendo apenas de uma das 3 principais refeições do teu dia. Então, por exemplo, definir o dia. Vou fazer meu primeiro jejum na segunda-feira. Definir o que é que eu vou me abster. Vou me abster do café da manhã. Então, no café da manhã eu não vou ingerir nada de alimentos sólidos, mas vou ingerir líquidos. Vou beber água e vou tomar café e, no máximo, vou tomar um suco. E agora eu vou definir o horário que eu vou voltar a me alimentar normalmente. O que eu recomendaria? A partir de 1 hora ou a partir, por exemplo, de meio-dia, ou então dentro do teu horário de almoço. Imagina que você está no teu trabalho e teu horário de almoço, o meu horário de almoço, meu exemplo, meu horário de almoço é a partir de 12:30. Então, por exemplo, eu não comeria nada durante o meu café da manhã, mas a minha próxima alimentação normal do dia seria a partir de 12:30, que seria dentro do meu horário de almoço, no meu horário de trabalho. Então, não atrapalha nada no trabalho. Você faz a adaptação dentro do teu horário de trabalho e você inicia a tua prática espiritual. Você fazendo isso durante o mês, o que é que você faz após o segundo mês? Aí você começa a intensificar. Ao invés de você fazer um dia, começa a fazer 2 dias. Ao invés de fazer, por exemplo, até o horário de almoço, você estipula, não, agora eu vou fazer até... Vou me abster do meu café da manhã, do meu almoço e vou voltar a me alimentar normalmente, por exemplo, a partir das 3 horas da tarde. Você já aumentou mais um dia na semana e você já aumentou o horário, ou seja, você vai dando passos um de cada vez. Como eu falei, estou falando desde o início, não inicia já de maneira drástica, com períodos muito longos, não. Começa com períodos curtos, com períodos que você vai conseguir fazer, e com períodos, Lara colocou, meu horário é de 12:30. Então, o que você pode fazer? Define o horário, por exemplo, segunda-feira, não vai comer nada no café da manhã, então a tua primeira refeição do dia vai ser tua primeira refeição normal do dia vai ser a partir de 12:30. Então, pronto, não tem mistério, não tem complicação. É saber como fazer, saber que tem benefícios espirituais, benefícios físicos e definir um dia e um propósito específico, que eu vou já falar, propósito específico. Então, definir o dia, definir o horário, na segunda-feira pela manhã eu não vou comer nada, vou apenas beber água e tomar café, mas vou voltar a me alimentar normalmente a partir de 12:30, como é o exemplo aqui, por exemplo, da Lara, que ela colocou aqui. E pronto, a partir de 12:30 você volta a se alimentar normalmente. Aí na semana seguinte você volta a fazer da mesma forma. Próxima segunda, vou fazer novamente o meu jejum, não vou comer nada pela manhã, mas vou voltar a me alimentar normalmente a partir de 12:30. Então, o que é que você vai fazer, além de definir, de você organizar como você vai fazer? Defina propósitos específicos, os motivos nos quais você vai estar fazendo o teu jejum. E como eu falei na mentoria pela manhã, defina
defina pelo menos 2 propósitos ou motivos específicos. O primeiro motivo, buscar sempre a presença de Deus. Deus, eu quero mais de Ti, eu quero ser cada vez mais cheio do Espírito Santo, eu quero ter sensibilidade à Tua voz. Ou seja, o primeiro motivo, o motivo primordial, o motivo principal, deve ser sempre buscar a presença de Deus, tá? Aí você pede para que Ele aumente sua fome, sua sede, por mais dele, para que você possa ter mais vontade de ler a Bíblia. Ou seja, o motivo principal deve ser buscar a presença de Deus. Mas associado ao motivo principal, você coloca os motivos e os propósitos secundários, que podem ser um ou vários. Por exemplo, eu estou, além do meu motivo principal e primordial, que é buscar a presença de Deus, eu quero ter uma coloca diante de Deus em oração. Deus, eu vou fazer um jejum na segunda-feira, de tal horário a tal horário, cujo motivo principal deve ser buscar a tua face, o teu reino, a tua justiça, para que as demais coisas me sejam acrescentadas. E como motivo secundário, meu Senhor, eu oro para que o Senhor me direcione e me ajude e me dê uma orientação para que eu possa ter uma nova fonte de renda. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Coisa simples, não foi nem 30 segundos. Faz uma oração, mas você expõe diante de Deus. Você tem que expor diante de Deus. Tanto você pode expor em oração, assim como eu fiz agora há pouco, você verbaliza, mas você pode, por exemplo, fazer anotações. Você pode ter um caderno, por exemplo. Você faz ali os teus registros de jejum. Olha que orientação e ensinamento interessante. Registros de jejum, você coloca ali o dia que você fez, o horário que você fez, o formato que você fez, ou seja, o que é que você se absteve, e o motivo principal, sempre o primordial, buscar a presença de Deus, e o motivo ou os motivos secundários, seja de repente uma orientação que você está precisando da parte de Deus, uma porta de um emprego, a resposta de algo, de repente você está enfrentando alguma enfermidade, então é alguém da tua família, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, algum parente teu que está no leito do hospital e de repente até mesmo já foi desenganado. Meu amigo, faça jejum, buscando a presença de Deus em primeiro lugar, mas com motivo secundário, você coloca diante do Senhor: Deus, meu motivo principal e primordial é buscar tua face, teu reino e a tua justiça. Mas eu vou fazer esse jejum, por exemplo, nessa segunda, meu Senhor, para que o Senhor possa curar esse meu parente que está internado há tantos dias no hospital. Que o Senhor possa fazer um milagre, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, assim como o Senhor fez uma reviravolta ali, e como está registrado no livro de Esther, faz um milagre, meu Senhor, faz um milagre, faz uma reviravolta na vida dessa pessoa, ou então na minha vida, se é na sua vida, faz uma reviravolta na minha vida. Estou enfrentando essa enfermidade há tanto tempo e eu não suporto mais viver essa enfermidade. Deus, que o Senhor possa me curar, porque a tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. E eu estou fazendo esse propósito para também ter mais sensibilidade, mais discernimento espiritual, buscar o teu reino, tua face, a tua justiça em primeiro lugar. Mas a tua palavra também diz que as demais coisas me serão acrescentadas. E eu te peço, meu Senhor, diante do teu altar, com humildade, respeito, temor e reverência, me ajuda para que eu possa obter essa cura. Olha, uma oração simples, não precisa ser nada complicado. Não precisa você falar as palavras mais complicadas. Faça algo simples, mas tenha um propósito específico. Qual é o propósito principal? Buscar a presença de Deus. Mas tenha sempre propósitos ou motivos secundários. Seja algo seu, algo da sua parte, ou você pode ter algum motivo onde você está intercedendo por alguém. Então, por exemplo, você não está fazendo jejum, por exemplo, por você, mas você está fazendo um jejum por alguém da sua família, por algum amigo ou conhecido seu. Então, essa é a forma que você faz jejum. E o que é que você faz, o que é que você deve fazer e o que não deve fazer enquanto você estiver em jejum? Vamos seguir esse exemplo que você separou a segunda-feira para poder fazer o jejum. O que é que você vai estar fazendo durante o dia e não durante o período, tá? Não é durante o dia todo e não durante o período.
Durante o dia você vai estar buscando coisas que é claro que vão edificar a tua fé. Então, se você for ler alguma coisa, leia a Bíblia, ou então leia livros cristãos, vai ver alguma coisa na internet, assista pregações, veja coisas que vão edificar a tua fé, escute um testemunho. Hoje, na época aí de Instagram, de Reels, você pode ver Reels, por exemplo, então aqueles cortes, né, vídeos curtos e rápidos. Veja vídeos curtos de pessoas que vão estar dando testemunho, que vão inspirar e alimentar a tua fé. Então, se você for ver alguma coisa, veja coisas que vão te aproximar de Deus. Vai assistir alguma coisa enquanto você está no dia ali do jejum, lembrando, não é no período, mas no dia que você separou para ver o jejum. Se você vai assistir alguma coisa, por exemplo, é um dia que eu gosto de assistir a minha série. Todo dia assisto tal série. Evite assistir séries e assista coisas que vão te aproximar de Deus. Por exemplo, separe uma pregação sobre jejum. Assista uma pregação, então, um testemunho de uma pessoa que ela teve uma experiência através do jejum. Se for para assistir alguma coisa, assista um estudo bíblico. Busque assistir, ou seja, ler, assistir, ver, escutar coisas que vão te aproximar de Deus. Então é importantíssimo que você, no teu período de jejum, faça coisas, ou seja, principalmente que vão te aproximar de Deus. Ah, mas eu estou no meu trabalho. Então, você não vai atrapalhar nada no teu trabalho. Você vai continuar atendendo os teus clientes normalmente, você vai continuar conversando com os teus colegas ali de trabalho normalmente, mas é aquele momento, por exemplo, que você não está fazendo nada, vai encher tua garrafinha d'água, por exemplo, ou então vai no banheiro, e às vezes a pessoa não tem essa prática, né? Tá indo beber água, então é o momento ali do descanso. Aí tem gente que pega o celular, aí começa a abrir o Instagram e fica rolando, só vendo porcaria, só vendo coisa que não edifica, só vendo fofoca, só vendo as coisas que fulano de tal que é famoso está vendo, está fazendo da vida. O que é que isso vai te alimentar espiritualmente? Me responda aí. Vou até beber água. Me diga, o que é que a vida dos outros vai te alimentar espiritualmente? Uma pessoa famosa. Você saber o que é que fulano de tal está fazendo da vida. O que é que isso te alimenta espiritualmente? Me diga aí, uma coisa só. Nada. Então, se for assistir, ver, quando eu digo ver, é tipo parar para ver alguma coisa no celular. Se for escutar e conversar, faça somente coisas que edificam a Deus. Então, nada de estar falando palavrão, pelo amor de Deus. Se separa, por exemplo, a segunda-feira. Vai estar no período de jejum. Em pleno período de jejum, você está de 10 palavras, você solta 5 palavrão. Você acha que isso agrada ao Espírito Santo? Você acha que palavrão agrada o Espírito Santo? Você acha que alegra ou entristece ele? Você acha que falar um palavrão vai te aproximar ou te afastar da presença de Deus? Você acha que falar um palavrão vai te ajudar nesse teu processo onde você está investindo numa prática espiritual? Então não faça. Você sabe que não vai te ajudar espiritualmente, é não fazer. É igual que eu falei desde o início. Estou trazendo um ensinamento, o Espírito Santo vai despertar esse desejo no teu coração, mas se programe, meu amigo e minha amiga, e faça. Deixa de estar inventando desculpas. Deixe de estar inventando desculpas. Sabe o que tem que fazer? Então agora faz. Não saber como fazer, está aprendendo agora, parta para a prática. Porque se ficar só na teoria, aqui vai ser só mais uma live que você está assistindo, então vai ser perda de tempo para você. E eu não quero, de todo o meu coração, que seja uma perda de tempo. Muito pelo contrário. Eu estou falando até de uma maneira mais incisiva, porque eu creio que esse é um papel de um mentor. Esse é um papel de um líder espiritual. Esse é o papel de um pastor. Não é somente dizer, tua vida, tu está pecando, né? Oh, coisinha linda, continue na mesma prática. Não, de forma alguma. Se você enxerga que uma prática sua é pecado, você tem que se arrepender e ponto final, e deixar de praticar. E se de repente você está aprendendo aqui sobre jejum, aprenda e coloque em prática. E se você está aprendendo o que fazer, o que não fazer durante o teu período de jejum, também da mesma forma, coloque em prática. Então, se você for ler, se você for ver, assistir
conversar, muito cuidado com as suas palavras. Então fale palavras que exaltam e engrandecem ao Senhor. Dê um bom testemunho. Está ali no teu trabalho, então cuidado no teu tom de voz. Não vai sair gritando com ninguém. Então está ali no trânsito, acontece alguma coisa, você já vai xingar a pessoa, falar um palavrão. Não. Você tem que ter justamente esse autocontrole. Respira, conta até 10, diz para a pessoa, Deus abençoe, e segue a tua vida. Mantenha o teu foco, mantenha ali o teu propósito. Tá bom? E agora sim, eu quero abrir para perguntas. Então, eu vou só revisar o que eu falei aqui. Então, se eu vou abrir aqui para perguntas, se você quiser fazer alguma pergunta, eu quero que você pergunte dentro do tema específico da live de hoje, que foi sobre o jejum. Então, eu falei algumas experiências pessoais, falei o que é jejum, que é justamente a abstinência total, parcial de alimentos. Então, o jejum bíblico é você se abster parcialmente ou totalmente de alimentos, ou também de líquidos, como por exemplo de água. Então não me venha com essa de jejum. Eu vou fazer um jejum. Uma pessoa perfeitamente saudável, tem nenhum problema de saúde. Aí você chega para mim, eu vou fazer jejum de Netflix. Não, pelo amor de Deus, isso não é jejum não. Não venha com essa não. Jejum bíblico. Qual é o jejum bíblico? Abstinência total ou parcial de alimentos. Então você pode estar ali, você pode fazer uma renúncia, você pode abrir um propósito acerca de uma prática, de um hobby, que é algo que toma muito tempo, você faz ali uma renúncia. Deus, durante 3 meses eu não vou assistir nenhum tipo de série. Ao invés de assistir a série que eu gosto tanto, eu vou assistir uma pregação, eu vou assistir um estudo bíblico. Faça isso. Mas quando se tratar de jejum bíblico, o que é que a gente aprende na palavra de Deus? É abstinência total ou parcial de alimentos. Então eu falei aqui o que é jejum, falei aqui de algumas experiências pessoais, falei aqui do principal estímulo para jejuar, que foi uma instrução do próprio Jesus, em Mateus 6, versos 16 a 18. Falei que ele deve ser feito principalmente sob a direção do Espírito Santo. Falei de alguns efeitos do jejum, ou seja, benefícios espirituais e benefícios físicos. Benefícios espirituais: aumenta a sensibilidade à voz do Espírito Santo, te fortalece espiritualmente, te renova, te aviva, te traz livramento e respostas da parte de Deus. Compartilhei também de alguns benefícios espirituais, físicos, como melhoria da disposição e agilidade mental, estimula a queima de gordura corporal, ou seja, você vai emagrecer. Fora outros benefícios físicos. Falei aqui como fazer, você nunca fez. Ensinei aqui como você pode iniciar a fazer e o que fazer e o que não fazer durante o teu período de jejum. Agora sim, eu quero abrir brevemente. Eu vou abrir aqui na caixa de perguntas se tem alguma pergunta específica sobre jejum. Um rapaz chamado Bruno disse que os comentários estão desativados, mas não, está ativado aqui. Então vamos lá. Como minha esposa colocou aqui, se alguém perguntou lá no início, pergunta aqui de novo nos comentários, por favor. Ou você pergunta nos comentários ou na caixinha de perguntas específica que tem aqui do Instagram. Então vamos lá. Se você tem algum tipo de dúvida sobre jejum, faça uma pergunta objetiva sobre o tema do jejum. Coloque aqui nos comentários ou coloque na caixinha de perguntas. Se de repente você não conseguir colocar agora, eu vou tentar aqui ver as perguntas do início, mas são muitos comentários. Eu não sei se eu vou conseguir verificar aqui. Uma pessoa perguntou há dias atrás olha que pergunta interessante. Minha esposa colocou aqui que uma pessoa perguntou para ela, né, se a pessoa dormir quebra o jejum. Não faz nem sentido isso. Dormir quebra o jejum. Então, por exemplo, eu vou fazer 24 horas de jejum, um dia. Quer dizer que nessas 24 horas eu não vou dormir? Não, como eu falei, o jejum bíblico o que é? É abstinência total ou parcial de alimentos e não de descanso. Então você pode dormir que não tem nenhum problema. Então, por exemplo, eu fiz recentemente 40 dias de jejum. Quer dizer que com 40 dias eu vou ficar
vou passar 40 dias acordado e ia estar com uma olheira desse tamanho aqui, ia estar aqui me arrastando, e tinha que estar à base de energético para poder fazer essa live. Então não tem nenhum problema você dormir, descansar, cochilar enquanto você está no teu período de jejum. Não tem nenhum problema. Ah, vou quebrar o jejum ao dormir? Não tem nada a ver, até porque, mais uma vez, o que é o jejum? Abstinência total ou parcial de alimentos. Então, por exemplo, você vai fazer o jejum na segunda-feira pela manhã. Você comeu, tua última alimentação do domingo foi domingo 8 horas. Aí você comeu 8 horas e tudo mais, foi para a cama, dormiu das 10 até as 6 horas da manhã. Das 10 da noite até as 6 horas da manhã. Você estava dormindo. Teu corpo estava descansando. Mas nesse período você estava comendo? Não. Você quebrou o jejum? Não. Então você pode descansar ou dormir, que você não vai quebrar o jejum. Uma pergunta interessante aqui, vou tentar responder logo aqui que está aparecendo. Lara perguntou, o jejum tem que ser feito por 40 dias? Não. O dia e o período é você quem define. A Bíblia não descreve uma regra ou define uma doutrina acerca do jejum. O jejum tem que ser feito por 40 dias. Não. Esse que eu dei o meu exemplo foi com base em alguns exemplos bíblicos de períodos específicos, porque na Bíblia a gente vê exemplos de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, de 10 dias, de 21 dias e de 40 dias. Então, com base nesses dias, você pode escolher e definir como você vai fazer e quando você vai fazer. Então, o jejum não precisa ser, o jejum não é especificamente de períodos de 40 dias. Não, você pode fazer como eu recomendei. Vai começar? Começa com 1 dia na semana fazendo uma vez por semana, começa uma vez por semana, para simplificar. Não 40 dias. Nunca fiz, vou fazer 40 dias. Não faça isso. Comece fazendo uma vez por semana. Minha esposa colocou também que perguntaram para ela, trabalhar quebra o jejum? Não. Porque senão... Assim, o mundo maravilhoso, o que é que seria? Vou fazer 40 dias de jejum. Seria maravilhoso eu passar 40 dias dentro de casa só louvando a Deus, orando, lendo a Bíblia. Seria maravilhoso, mas eu tenho que trabalhar. Então eu passei 40 dias, eu estava trabalhando normalmente. Então trabalhar não quebra jejum. Mais uma vez, o que é o jejum bíblico? Abstenção total ou parcial de alimentos, ou em algumas situações, abstenção total também, não somente de alimento, mas também de líquidos. Então, nem dormir, nem trabalhar quebra o jejum. Você pode dormir tranquilamente, descansar tranquilamente e trabalhar. Durante os 40 dias que eu encerrei, eu tive que trabalhar. Então, não quebra o jejum. A outra pergunta que minha esposa colocou, que ela disse que fizeram no início. Jejum é só de alimentos? Jejum bíblico, sim, somente de alimentos. Ou alimentos físicos, ou de repente você vai fazer um jejum total, por exemplo. No jejum de Estefano, um jejum total, onde eles se abstiveram de alimentos físicos e de água, qualquer tipo de bebida. Então o jejum bíblico é somente sim de alimentos. Mas, por exemplo, a pessoa me perguntou na mentoria hoje, estou grávida, como é que eu posso fazer jejum? Para quem está grávida, eu não recomendo fazer jejum. E também para quem, por exemplo, para quem está amamentando. Então, nem para quem está grávida e nem para quem está amamentando, eu não recomendo fazer jejum. Tá? Então, o que é que você pode fazer, por exemplo, para as mulheres? Para quem está grávida ou para quem está amamentando, você pode fazer, por exemplo, renúncias. Qual a renúncia que eu recomendei, que eu dei como exemplo na mentoria hoje pela manhã, que a pessoa perguntou, eu estou grávida, eu recomendei, eu não recomendo e não sugiro para quem está grávida, e acrescentando aqui na live, para quem está amamentando, não recomendo fazer jejuns, ou seja, se abster de alimentos sólidos, nem de líquidos, para quem está grávida e para quem está amamentando. Você pode fazer renúncias. Por exemplo, eu vou estipular, imagina, eu sou uma mulher, eu estou grávida,
não posso fazer jejum nem de alimentos sólidos, nem de líquidos, mas eu vou fazer renúncia, por exemplo, de redes sociais, de séries, e por 30 dias eu não vou assistir nada que não seja coisa que edifique a minha fé, e não vou acessar redes sociais. Então você pode fazer renúncias. Não recomendo fazer jejum. Mas você pode, por exemplo, o que é que você pode fazer? Para quem está grávido ou amamentando. Por exemplo, você pode se abster de chocolate, que é um alimento industrializado, não é essencial para o teu corpo. Não é, eu creio que em alguns casos não chega a ser nem recomendado. Então, você mantém tua alimentação normal, você poderia, no caso de uma mulher grávida ou que está amamentando, você poderia fazer um jejum, por exemplo, principalmente se você come todo dia, uma pessoa que, meu Deus, precisa comer chocolate todo dia, o teu corpo não precisa de chocolate. É você que quer comer, mas o teu corpo não precisa de chocolate. O teu corpo necessita de nutrientes que pode ser adquirido principalmente através de frutas, verduras, legumes, grãos, de sucos, enfim. Então você pode fazer isso, mas para quem está grávida ou amamentando, eu não recomendo fazer jejum. Você pode fazer renúncia, mas se é o seu caso, por exemplo, uma pessoa que come, ou então, por exemplo, bebe todo dia refrigerante, faça jejum de refrigerante, e você vai ver o quão benéfico é, espiritualmente falando, e também para a tua saúde. A Raquel colocou, já tem que se abster de chocolate de todo jeito. Lactantes tem que evitar. Então por isso que a prática do jejum, ela te auxilia fisicamente. Então, por exemplo, uma outra experiência pessoal que eu percebi, principalmente durante esse meu último jejum. Eu percebi que o meu cuidado com a minha alimentação, ele mudou completamente. Então, por exemplo, eu gostava, até recentemente, de tomar, por exemplo, energético. Hoje, eu já não tenho mais interesse em tomar energético. Refrigerante, já faz tempo que eu não tomo. Então, coisas industrializadas, por exemplo, eu gostava muito. Tem um pastel que vende lá na pastelaria chinesa, de uma das pastelarias chinesas no centro da cidade, daqui de Juazeiro, que eu acho uma delícia. É um pastel de forno, parece. Não, de forno não, de uma massa grossa. Chama pastelão. Eu acho uma delícia. Gostoso demais. Mas eu já não tenho mais o desejo de estar comendo aquilo. Hoje o meu desejo é de me alimentar apenas de coisas que eu sei que são saudáveis. Frutas, verduras, legumes. Comer um arrozinho também, um arroz, um feijão. E a prática do jejum também me levou a ter um cuidado ainda maior com o meu corpo. Por exemplo, hoje, como eu encerrei o jejum ontem, hoje de manhã eu tomei café, normalmente, tomei café com leite, comi 2 pães com ovo e queijo, comi melancia e uva. Então foi um café da manhã reforçado. E quando eu cheguei do trabalho, eu almocei arroz e feijão. Pensa uma delícia, falei para minha esposa. Estava com uma saudade principalmente de feijão. Mas depois do almoço, por exemplo, hoje eu já não vou mais comer nada. Não estou em jejum, mas não quero mais comer mais nada, só vou comer só amanhã. Então o teu corpo ele vai se adaptando ao teu período de jejum, principalmente quando você está em períodos mais longos, e a tua consciência de cuidado com o templo e morada do Espírito Santo, ela vai para um novo nível. Então, é maravilhoso. Uma pergunta que fizeram, estou em jejum e acabei brigando feio com minha esposa. E agora, quebrei o jejum? Não, você só teve uma atitude que você não deveria ter. Mas você não quebrou o jejum. Tá? Então, por isso que eu falei o que fazer e o que não fazer durante o jejum. Algo interessante que você pode fazer. Por exemplo, eu vou usar o exemplo das grávidas e das mulheres que estão amamentando. Já que você não é recomendado fazer jejuns, por exemplo, principalmente jejuns prolongados, não faça de jeito nenhum. Mas você pode se abster, eu dei o exemplo do chocolate, do refrigerante. Mas um jejum interessante, uma renúncia interessante que você pode fazer, sabe o que é? De palavras. Muito interessante de se fazer. Então, se de repente você tem mesmo, não estou grávida, não estou amamentando, por exemplo, eu sou um homem, mas eu tenho muita dificuldade de iniciar esse período. Comece fazendo uma renúncia de palavras, e aí o Espírito Santo ele vai trabalhando na tua vida.
Então, pelo fato de você renunciar palavras, ou seja, vai responder somente o essencial. No teu dia a dia ali, responde sim ou não, conversa somente o essencial. Mas você vai evitar estar entrando em fofoca, estar entrando em discussão e, consequentemente, você vai estar se alimentando espiritualmente. Então, brigar não quebra o jejum. Foi uma prática que você fez que você não deveria ter feito, mas não quebra o jejum. Você brigou, no caso aqui, brigou com o esposo, pede perdão a Deus em primeiro lugar, pede perdão para o esposo, tenta se reconciliar o mais rápido possível e permanece no jejum. Você não quebra o jejum, não. Eu falo demais e alto, eu acho que é isso, né? Falo alto demais. Isso influi na minha quebra do jejum? Não. Primeiro que não quebra o jejum. Mais uma vez, é uma prática que não é recomendável. Falar muito e falar alto, por exemplo, que eu sugeri, para você ali ter mais controle naquilo que, não somente naquilo que você fala, mas na forma como você fala. Então, consequentemente, você pede a direção do Espírito Santo e diz: Espírito Santo, me ajuda a controlar a minha tonalidade de voz, e não se preocupe que pelo fato de você falar muito, então falar demais, como foi o caso aqui da pessoa que perguntou para minha esposa, briguei com meu esposo, quebrei o jejum? Não. A prática de você brigar com alguém, no caso com o cônjuge, falar alto, então falar muito, quebra o jejum? Não, só não é uma prática recomendada. Porque o que é que você tem que fazer durante o teu período de jejum? Mais uma vez, recapitulando, falar, ou seja, falar, conversar, ler, escutar, ver coisas apenas que te aproximam de Deus ou que edificam a tua fé. Então, por exemplo, entrar numa fofoca vai edificar a tua fé? Brigar edifica a tua fé? Não, mas, por exemplo, aconteceu, você brigou, pede perdão a Deus, pede perdão para o seu cônjuge, e você não quebrou o jejum, você só fez uma prática não recomendada. Outra pergunta: sou muito magro e quero engordar, também quero jejum, como deve proceder? Faz de Daniel. Olha como Deus é maravilhoso, que tem uma resposta para tudo. Faz o de Daniel. Claro que para uma pessoa que é muito magra, eu não recomendo fazer de períodos prolongados, mas você pode fazer, por exemplo, de Daniel. De Daniel, o primeiro exemplo dele, salvo engano, ele fez de 10 dias. Logo ali, quando ele está adiante, ali, se não me engano, está no palácio de Nabucodonosor, e ele pede até para fazer uma comparação. Dê para a gente, eu quero me abster de vinho e de carne, se não me engano foi vinho, carne, e de outros tipos de alimentos que era comum ser servido ali no palácio. Mas o que foi que ele pediu? Não, faça um teste com a gente, você vai me dar somente água, e se eu não me engano era frutas, verduras e legumes, ou era somente legumes, e por 10 dias. E tanto é que foi feito, ele fez esse teste, por 10 dias, ele e os seus companheiros estavam fisicamente melhor do que as outras pessoas que estavam comendo de tudo, de todas as iguarias ali do palácio do rei. Então, por exemplo, para quem é muito magro, mas quer fazer ali a prática, você pode, eu vou tentar tentar reformular a pergunta para poder ajudar na resposta. Sou muito magro e quero ter uma vida jejuada, como é que eu faço? Escolhe 2 dias na semana, por exemplo, você pode fazer numa segunda e numa quarta, estou só chutando aqui os dias, e na segunda e na quarta vou ingerir apenas frutas, verduras, legumes e líquidos. Vou beber água à vontade e vou tomar suco e café, por exemplo, sem açúcar. E se eu for comer, eu vou comer apenas frutas, verduras e legumes. Você não deixa de comer, mas vai estar ingerindo apenas coisas saudáveis. E você vai estar fazendo um tipo de jejum, que é associado ao jejum de Daniel. Olha que interessante. Você mantém uma vida jejuada, faz adaptada ao teu biotipo. Por exemplo, sou muito magro, mas quero ter uma vida jejuada. Escolhe 2 dias, comece com um dia na semana, por exemplo, para quem quer estar começando. Um dia na semana. E nesse dia, você pode comer, por exemplo, 3 vezes por semana, até mesmo, escolhe um dia, você pode comer até 3
3 vezes ao dia, ou então até mais, mas você vai ingerir apenas frutas, verduras e legumes. E beber água, por exemplo, no máximo um café e um suco. É um tipo de jejum. Você está se alimentando, não vai prejudicar a tua saúde física, isso eu tenho certeza. Preciso nem consultar, minha irmã está aqui, é nutricionista, ela pode até confirmar, mas se eu você consultar um médico, fazer apenas isso uma vez por dia, eu duvido isso prejudicar você em relação ao teu físico. Não prejudica, não prejudica. Estou profundamente magoado com o cônjuge. Pode jejuar mesmo assim? Não só pode, como deve, porque o jejum, mas o que eu falei lá no início, o jejum, ele não muda Deus, ele muda quem? Eu e você. Então, de repente eu estou muito magoado com o meu pai, tive uma briga com meu pai, falei até uns palavrão aí para ele, amaldiçoei meu pai, então tive uma briga com meu filho, amaldiçoei meu filho, estou muito magoado. Só por conta disso não vou fazer jejum? Não. Isso deve ser até um motivo para você jejuar, para você controlar a tua boca, para você e ter como motivo secundário, lembrando sempre, motivo primário, buscar a presença de Deus, e ter como motivo secundário a reconciliação ali com a pessoa que você discutiu. Então isso não é motivo para você não fazer jejum, muito pelo contrário, deve ser um motivo para você fazer um jejum. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui mais alguma pergunta. Respondi aqui para quem é magro, para quem brigou com o cônjuge, para quem fala demais, então fala alto demais, quebra jejum, não. Isso é só uma prática que você faz, que não é recomendada fazer. Preste bastante atenção, que eu sempre pondero muito as minhas palavras, tanto na mentoria como aqui. Eu não estou falando, não falo nem na mentoria, nem em nenhum momento eu falei aqui que é assim que você tem que fazer, é assim que é uma doutrina que eu estou estipulando, não. Com base em experiência pessoal, com base em livros que eu li e com base na palavra de Deus, mesmo assim eu uso a palavra, eu sugiro, eu recomendo. Então, por exemplo, briguei com fulano de tal, ou então converso demais, quebrei o jejum, não é recomendável. Enquanto você estiver em jejum, você ter essas práticas. Então, está no período de jejum e brigou com alguém, então conversou demais, então falou algo que não deveria, você não quebrou o jejum, somente fez uma prática que não era recomendada. Última pergunta. Minha esposa que está perguntando, né? Glória a Deus. Estou numa situação que não muda, não vejo esperança. Será que o jejum pode me ajudar? Ajuda e vai ajudar. Mais uma vez eu vou dar o exemplo de Esther. Tinha sido decretada pelo selo do rei a morte dos judeus. Ou seja, quando algo que era decretado antigamente por um rei e selado com o seu selo, ou seja, é como se fosse uma assinatura dele. Ele rubricou ali, teve o decreto, ele assinou e rubricou e colocou ali o seu selo. É como se o selo antigamente fosse a assinatura. Um decreto ele não poderia de forma alguma ser revogado. Ou seja, eu assinei isso, mas eu voltei atrás. É só rasgar o papel. Não. Antigamente não era assim, não. Você lê no livro de Esther, decreto não poderia ser revogado. Então, como é que Deus livrou da morte os judeus que já tinha sido decretado o extermínio deles? Ou seja, é uma situação complicada. É uma situação que não mudava, conforme minha esposa perguntou. É uma situação que não era para mudar, que não tinha esperança. O jejum pode ajudar? Ajudou. Teve um livramento sobrenatural, porque eles fizeram 3 dias, qual foi o tipo de jejum que eles fizeram? Jejum total, não comeram nada, nem água mesmo, eles beberam. E o que foi que Deus fez? Deus deu um escape sobrenatural. Porque Ramã, que era o inimigo do povo judeu, tinha conseguido um decreto para poder exterminar ali todo o povo judeu, mas Esther, ela age com sabedoria, instiga todos os judeus a jejuarem, e depois do jejum,
depois do período de jejum, Deus dá um escape sobrenatural. Qual foi esse escape? Deus, através de um novo decreto do rei, ele permitiu com que os judeus pudessem se defender. Ou seja, ele não revogou o primeiro, mas ele emitiu um novo. É como se ele desse um cheque em branco para Esther. Vai, Esther, você pode fazer o que você quiser. Eu só não posso revogar o meu decreto, mas eu estou te dando um cheque em branco. Imagina só que jejuar é um motivo que eu não tenho mais esperança, que nada muda. Quando você jejua, é como se Deus ele te desse um cheque em branco. E ele te dissesse: meu filho, escreva o que é que você quer. Pode escrever o que é que você quer. Uma situação que não muda? Pronto, eu sou especialista em mudar situações que não mudam. É uma situação impossível? Confie em mim que eu sou a pessoa certa para mudar situações impossíveis. Faça o jejum. Faça o jejum. Então, assim como Deus mudou completamente a história ali do povo hebreu, do povo judeu, na história de Esther, o relato de Esther, onde eles eram para ser exterminados através do jejum, através principalmente do jejum, uma situação de desesperança virou completamente. A situação de desesperança foi convertida em esperança. E até hoje, o povo lá em Israel comemora a festa de Purim. Foi justamente por conta desse livramento que eles obtiveram, por conta de algo que começou com o jejum. Olha que interessante. Então é isso. Jejum pode mudar decretos e sentenças. Então é uma coisa que está presa, por exemplo, na justiça. Ah, meu amigo, faz o jejum, que eu duvido não mudar. Faça um jejum. Faça um jejum. Mais alguma pergunta para que eu possa agora encerrar, fazer a oração? Aqui eu vou fazer uma oração e nós vamos encerrar, que eu creio que já deu tempo bastante. É um assunto, né, que é muito debatido, muitas pessoas ainda assim têm dúvidas, e isso é totalmente normal e natural, mas eu creio que muitas das dúvidas foram tiradas aqui através dessa live. Mas mais uma vez, o desejo do meu coração é que através desse ensinamento que você possa colocar em prática. Se você já jejuou um tempo atrás, mas não tinha prática, a minha oração é para que você volte a ter essa prática, a ter uma vida jejuada. Jejue pelo menos uma vez por semana. Eu, nesse ano 2024, eu jejuava 2 vezes por semana, fora os períodos e propósitos específicos que eu fiz, como esse de 40 dias. Nesse ano 2025, eu vou jejuar. Eu não falo isso mais uma vez, não é para aparecer, não. Não é que eu estou tocando trombeta. Eu quero que você seja maduro em relação a isso. Eu estou aqui compartilhando experiências pessoais, referências bíblicas, conhecimento que eu adquiri através de livros específicos que falam sobre jejum, mas eu estou compartilhando algo para poder servir de estímulo para você. Nesse ano de 2025, eu, Jefferson, vou estar fazendo toda semana, no mínimo, 3 jejuns, vou estar fazendo 3 dias de jejum em cada semana. 2024, eu fazia 2 vezes por semana, mas agora nesse ano 2025 eu vou estar fazendo 3 vezes por semana, fora outros que eu sei que o Espírito Santo ele vai me direcionar a fazer. Se ele me direcionar a fazer períodos mais longos, pode ter certeza que eu vou me organizar, vou me preparar, vou fazer um planejamento, vou definir como é que eu vou fazer, definir o propósito principal, que deve ser sempre buscar a presença de Deus, definir o propósito secundário, os propósitos secundários, vou me organizar e vou fazer. Então é isso. E é isso. Eu acho que por hoje é só. Antes de encerrar, só um aviso aqui importantíssimo, tá? Nas lives passadas, eu tinha informado que nós daríamos início ao nosso ministério. Seria hoje, dia 4, sábado, mas a gente achou melhor para poder se organizar melhor e receber vocês aqui na nossa casa. A gente remanejou o início do nosso ministério, ou seja, nós iremos fazer nossas reuniões presenciais, daremos início ao nosso ministério, eu e minha esposa e os meus filhos. Ao nosso ministério vai ser aqui na nossa casa, a gente vai iniciar no próximo sábado. Então você que está aqui presente na live, gostaria muito que você estivesse presente aqui conosco no próximo sábado, às 19 horas, tá bom? Então vai ser aqui na nossa casa. Eu moro aqui no bairro Bertolândia, então você que tem o desejo de participar aqui conosco, congregar conosco, o meu desejo, o desejo do nosso coração não é tirar pessoas das igrejas para poder
vir para cá congregar com a gente. Não, já falei isso nas outras lives, estou falando aqui mais uma vez. Não é essa a intenção do nosso coração, mas de repente você não congregue em nenhuma igreja, ou então está afastado dos caminhos do Senhor e de repente quer sim se firmar nos caminhos do Senhor. Aqui vai ter, nós daremos esse espaço, né, para que você possa congregar junto conosco. Então, próximo sábado, às 7 horas da noite, fica aqui o convite especial. Eu e minha esposa ficaremos muito, muito, muito felizes se cada um de vocês que tem participado, tanto da mentoria como assistido às lives, se vocês puderem estar aqui presentes conosco no próximo sábado, às 19 horas, nós ficaremos muito, muito felizes, tá bom? Com a presença de cada um de vocês. A gente quer fazer um momento aqui bem especial. Nós faremos o anúncio do nome do nosso ministério. Até então, é um segredo que a gente está aguardando. A gente vai revelar somente no próximo sábado. Então, para que você possa descobrir ao vivo e a cores, próximo sábado, aqui na nossa casa, às 19 horas, você vai me chamar ou no direct ou no privado, no meu WhatsApp. Quem está aqui pode me chamar no direct, ou então pode me chamar pelo WhatsApp para que eu possa te passar mais detalhes, passar o endereço, a localização. Não vou falar aqui ao vivo, mas você vai participar aqui, vem para cá no próximo sábado, não sabe o endereço da minha casa, você quer participar, você vai mandar uma mensagem para mim, aqui no final da live, no meu direct, ou vai me chamar no WhatsApp que eu passo o endereço com detalhes e vou estar passando também a localização, tá bom? Então acho que é isso, ó. Lara confirmou que vai estar aqui, amém. Traga sua filha, pode trazer convidados, tá bom? Fran disse que vai vir, traga a família também, você pode trazer convidados, todos vão ser muito, muito, muito bem-vindos. E mais uma vez, a gente vai ficar muito feliz em poder receber vocês aqui. A gente quer fazer um coffee break aqui no final, quer fazer algo bem legal, tá bom? Então por isso, a nossa torcida para que vocês estejam aqui conosco no próximo sábado, às 19 horas, e nosso desejo do nosso coração é para que você possa ser abençoado, assim como eu creio que você tem sido abençoado através dessas lives. Amém? Vamos orar? Para a gente encerrar aqui esse momento especial e a gente vai encerrar. E eu vou deixar salva essa live para que você possa assistir posteriormente. Vamos orar? Se você puder, já colocou que aí também. Amém, Jaque. Está feito o convite, traga toda a família, conhecidos, parentes, pode trazer, que vai ser um prazer receber todos vocês aqui na nossa casa, tá? Se você puder, coloque pelo menos uma de suas mãos no seu coração. E agora, eu queria que você fechasse os teus olhos, coloque o celular próximo ali do teu ouvido, né, para você escutar a oração que eu vou fazer. Coloque tua mão no teu coração, feche os teus olhos, vamos orar? Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, através de cada experiência, cada passagem bíblica, através das minhas experiências pessoais. Muito obrigado, Espírito Santo, porque eu creio que tudo que eu tenho vivido através da prática do jejum foi e tem sido através da tua instrução, através dos teus ensinamentos e através da tua capacitação. A minha oração, Espírito Santo, é para que eu possa visitar cada uma das pessoas que, através dessa live, despertaram o interesse e vão iniciar a prática do jejum. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor as instrua, as capacite e as mostre como elas devem fazer, quando elas devem fazer e com qual período essas pessoas irão fazer essa prática espiritual do jejum. Que nada seja feito conforme a vontade delas, mas que tudo seja direcionado por Ti, Espírito Santo. Então, para aqueles que ainda não têm a prática do jejum, a minha oração é que o Senhor possa ensiná-las. Para aqueles que já tiveram a prática do jejum, mas por muito tempo não têm feito, a minha oração, Espírito Santo, para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas, toque no coração delas e volte a avivar esse desejo de, além das orações, de leitura da Bíblia, estudos bíblicos, que elas possam ter também, que elas possam adicionar a essa prática e essa disciplina espiritual do jejum. Essa é a minha oração, meu Senhor. E também, mais uma vez, eu oro para que o nome de Jesus continue sendo exaltado, glorificado e engrandecido na minha vida e através de minha vida,
na vida de cada uma dessas pessoas que têm assistido essas lives e que têm participado da minha mentoria, meu Senhor. Eu abençoo a vida de cada uma delas e que essas pessoas possam ter uma excelente noite de sono e um excelente descanso. Que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus, que as unções, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e graças a Deus. Então, que Deus abençoe sua vida. Se de repente você entrou aqui no finalzinho e quer aprender um pouco mais sobre jejum, eu vou deixar essa live salva. Então você vai no meu feed. Se você assistiu essa live, não faz parte ainda da minha mentoria, vai lá no link no link que tem na bio do meu Instagram, você clica e já entra automaticamente. Todos os dias eu vou estar compartilhando ali chaves, ensinos para o teu desenvolvimento e crescimento espiritual, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, vocês que participaram aqui do início até o final. Muito obrigado a todos que entraram do meio para o final, não tem nenhum problema, você pode recapitular, aprender mais uma vez que eu vou deixar salvo. Que Deus abençoe a todos e até próximo sábado aqui na nossa casa, a partir das 19 horas. Que Deus abençoe a todos. Tchau.